Então, hoje a gente vai falar sobre o vitimismo. Foi um tema que uma das participantes lá do grupo deixou. E eu acho que é bem pertinente, né, para todos nós. Vitimismo e culpa são duas coisas que pegam muito, né, na nossa vida. A gente aprende que ou a gente leva a culpa, ou a gente é o coitadinho, né, ou o vítima. E como que a gente hoje luta para expandir a nossa consciência e buscar a sair dessas armadilhas do nosso ego. Então, hoje a gente vai falar, eu trouxe algumas referências para a gente explanar um pouco aqui. Então, eu trouxe primeiro a referência do Jung. O Jung é uma filosofia incrível, que eu sou apaixonada, é uma psicologia muito espiritualizada, e eu gosto bastante de trazer as informações sobre esse ensinamento dele, tá? Então, o que o Jung fala, né? No contexto junguiano, a sombra refere-se à parte inconsciente da personalidade, que foi aquilo que a gente já conversou, né? A sombra é aquilo que está oculto, que a gente esconde, que a gente não mostra para o mundo e muitas vezes nem para nós mesmos, né? Composta por aspectos reprimidos e negados, não reconhecidos do nosso eu. Então, tudo aquilo que a gente acha feio, que a gente tem vergonha, que a gente acha que é inadequado, tudo aquilo que a gente não quer que o outro veja, ou aquilo que a gente acha que vai atrapalhar, ou que a gente vai ser mais feio, ou que a gente vai ser menos amado. Então, tudo aquilo a gente vai reprimindo, vai colocando debaixo do tapetinho, finge que não existe, mas existe, só que está escondidinho lá na nossa sombra. O vitimismo pode ser visto como uma expressão dessa sombra, onde a pessoa se identifica principalmente como vítima e pode se sentir impotente diante as circunstâncias. Jung argumentaria que a individuação, o processo de integração e harmonização dos diferentes aspectos da personalidade, é essencial para superar os padrões de comportamentos destrutivos, como o vitimismo. Isso envolve reconhecer e integrar conscientemente os aspectos da sombra e permitir uma compreensão mais completa de si mesmo e uma maior autonomia em relação às influências inconscientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que sim, a gente é vitimista em muitas áreas da nossa vida, né? Então, quantas vezes alguém falou alguma coisa para você e aquilo te deu como se fosse um soco assim dentro de você, sabe, um soco no estômago? Alguém vai e fala alguma coisa e parece que pega lá no fundo, parece um soco no estômago, aquilo te paralisa até. E quando você entra na sombra do vitimismo, ou você vai paralisar no sentido de não conseguir ter reação e entrar numa posição impotente, ou você vai reagir chorando, querendo bater, querendo quebrar as coisas, ou discutindo. Então, assim, o vitimismo ele vai mexer com você de várias formas, né? Ou nesse sentido passivo, de você se colocar como impotente, como coitado, como uma vítima pobrezinha, indefesa, sem reação, ou aquela vítima que chora, que chama atenção, que escandaliza, que, sabe, quer, assim, mostrar que ela é a vítima, mostrar que ela está sofrendo, mostrar que ela foi a, né, como é que, o alvo de alguma injustiça, tá? Então, vamos lá. Vou falar agora sobre o Freud. Aqui. Então, na psicologia do Freud, ele descreve o conceito de identificação com o agressor, né? Então, vamos lá. Vamos olhar esse contexto do Freud aqui. Vamos olhar uma pessoa que foi agredida, sei lá, uma pessoa que foi espancada, foi violentada, foi abusada, foi sequestrada, né? De fato,
essa pessoa, ela passou por um momento onde ela foi uma vítima, tá? Então, tem pessoas que, quando passam por situações assim, ela pode gerar um mecanismo de defesa, que é uma identificação com esse agressor, tá? Que pode ser relevantes para compreender esse vitimismo, tá? Por exemplo, a identificação com o agressor ocorre quando a pessoa internaliza os comportamentos ou características de alguém que a prejudicou, como uma forma de lidar com um trauma. Isso pode levar a uma sensação de impotência ou um comportamento de submissão que pode ser interpretado como vitimismo. Então, a pessoa ela vai acreditar que ela é uma coitada. Ela vai acreditar que ela não tem valor. Ela vai acreditar que ela merece viver aquele abuso, que ela merece viver aquela violência, que ela merece viver aquela dor. Como se o agressor fosse condutor ali, o dono dela, o que vai, né, o maior, como se fosse maior, mais forte, mais potente. Então, ela tem que ficar nessa posição. E mais que isso, quando a pessoa também ela se identifica com o agressor, além dela se posicionar como submissa e ser leal a esse agressor, isso é muito comum, por exemplo, em casos de violência sexual, quando principalmente na infância, né? A criança ela entra num congelamento, né? A criança, o adolescente, eles entram no estado de congelamento nesse trauma e ela se coloca nessa posição de submissão, aonde esse agressor ele fica ali durante anos, muitas vezes, durante anos, manipulando essa vítima, e essa vítima ela se identifica, ela acredita nas manipulações desse agressor. Muitas vezes ela acaba se apaixonando por esse agressor, porque ele manipula ela como se aquilo fosse bom, por exemplo, como se aquilo fosse algo que tem que acontecer, vai manipular de alguma forma. E o pior, essa manipulação, ela joga na vítima a responsabilidade para ela, como se ela também fosse a culpada além da vítima, como se ela que fosse a responsável pelaquela situação. E aí, nessa manipulação, ela acaba ficando impotente e incapaz de fazer algo diferente. Por exemplo, de muitas vezes contar para alguém a situação que está acontecendo, tá? Porque ela fica com medo de contar e as pessoas julgarem ela, porque ela acredita que ela foi a culpada, ela foi responsável, então ela fica ali sendo submissa, tá? Nessa posição. Então, outro conceito relevante de Freud é a transferência dessa dor, tá? Que descreve o fenômeno onde o indivíduo transfere os sentimentos e padrões de relacionamento de experiências passadas para novas situações e pessoas. Ou seja, então lá no passado essa pessoa ela foi agredida, foi violentada, foi agredida verbalmente, fisicamente, ela foi punida, ela foi colocada de castigo, ela foi humilhada. Então, o que acontece? Ela internaliza essa sombra dentro dela e ela não processa isso. É como se fosse uma bagagem. Ela vai pegar essa bagagem, esse peso, ela vai guardar nela, dentro do inconsciente dela, da sombra dela, para não ficar mostrando para todo mundo e nem para ela mesma. Porém, quando ela cresce, ela vai tentar transferir essa bagagem. Como? Culpando outra pessoa através do vitimismo. É como se ela fosse uma vítima ou uma refém da vida e ela se sente incapaz de processar aquele trauma, ela se sente incapaz de olhar para aquela sombra, então o melhor que ela pode fazer é projetar no outro. Daí ela tenta transferir essa culpa, essa responsabilidade, esse peso, essa dor, ferindo pessoas que estão em volta dela, né? Então é muito comum uma pessoa que sofreu muito, tá? Uma pessoa que passou por abandono, rejeição, traição, humilhação, né, passou por agressões, por abusos. Quando ela se torna adulta, ela tem uma ótica muito
muito dura sobre as outras pessoas, como se sempre as outras pessoas também quisessem fazer mal para ela. Então, é difícil, por exemplo, dela acreditar que ela pode ser cuidada, que ela pode ser amada, que ela pode ser respeitada, que ela pode ser protegida, ou que as outras pessoas querem ajudar ela de alguma forma. Então, ela acaba sempre estando na defensiva, né, no sentido de ser uma vítima mesmo, na defensiva, com medo, como uma criança, né, na defesa, e projetando no outro uma agressividade, da mesma forma que ela foi agredida. Essa agressividade é porque ela olha no outro sempre aquele perigo. Ela sempre está percebendo no outro um perigo. É sempre um estado de alerta, né? E mais que isso, ela às vezes ela acaba se tornando uma pessoa incapaz de ser empata, de ter empatia, de olhar na outra pessoa algo bom. Porque como nela o vitimismo é algo muito doloroso, é algo que ela passou, que machucou muito, e essa sombra é uma sombra muito pesada dentro dela, ela não consegue, por exemplo, observar muitas vezes uma dinâmica externa de pessoas que estão felizes, por exemplo, de pessoas que estão se realizando, que estão sendo bem-sucedidas, que podem apontar um caminho para ela, que pode dar uma oportunidade para ela. Ela não consegue, por exemplo, olhar para essa situação externa e observar algo bom. Na ótica dela, as coisas, as pessoas sempre vão estar ou tentando manipular, ou tentando prejudicar, ou tentando machucar ela. Então, ela sempre vai ser aquela pessoa desconfiada, ela sempre vai ser aquela pessoa mais retraída, ou mais agressiva, ou mais como é que é? Reativa. Então, o vitimismo ele vai trazer vários mecanismos. E o mais interessante é que é uma pessoa que ou ela pode ter esse mecanismo de reatividade, de agressividade, ou ela pode ter o mecanismo de manipulação, onde essa desconfiança, onde ela sempre vai estar esperando o pior de todo mundo, também se torna um mecanismo de manipulação, onde algumas situações, pessoas próximas da família, amigos, ela vai manipular no sentido de se tornar uma refém. Aí ela foi refém lá no passado, né? Numa situação traumática na infância. Só que daí ela se torna uma adulta que se torna uma refém da própria sombra dela. Mas essa sensação de ser refém da sombra dela põe ela como impotente, sendo uma refém da vida mesmo. E aí ela projeta nos outros todas as expectativas que ela tem, como se as pessoas estivessem devendo algo para ela, a vida estivesse devendo algo para ela. Sabe aquela pessoa que sempre está pedindo alguma coisa, que sempre está esperando alguma coisa, mas que tudo que você faz parece que nunca é o suficiente? Então, isso é um mecanismo também do vitimismo. Tá? Deixa eu passar aqui para frente. E o que o Bert Helling, que é o criador das constelações, diz sobre o vitimismo? Então, Helling diz que o vitimismo pode surgir quando uma pessoa assume inconscientemente o papel de vítima dentro do sistema familiar, como uma forma de buscar reconhecimento, amor e validação. O vitimismo é a forma mais doce de vingança, diz ele. Por trás dessa afirmação está a ideia de que a pessoa que se identifica predominantemente como vítima pode, de certa forma, estar exercendo poder sobre outros através da manipulação emocional. E foi o que eu falei agora. Ao adotar o papel de vítima, a pessoa pode evocar simpatia, compaixão ou culpa nos outros. Então, ela vai evocar, ela vai manipular as pessoas para que as pessoas olhem para ela com simpatia, com compaixão, ou
que essas pessoas se sintam culpadas. Então, quantas vezes a gente quer a piedade do outro e a gente manipula para que o outro se sinta culpado e através dessa culpa que o outro sente, ele tenha piedade de você. Como se você fosse uma pobrezinha, uma coitadinha, né? Buscando, assim, de alguma forma, uma vingança emocional. Por quê? Porque ela se sente refém da vida. Ela se sente incapaz e não merecedora de receber isso com livre e espontânea vontade. Então, ela acredita que ela tem que sempre buscar uma artimanha para receber, porque no fundo, ela acredita que ela não pode receber. E aí? Que tá. Porque se no fundo esse mecanismo diz que ela não pode receber, porque ela foi de fato uma vítima no passado, ela sofreu uma agressão, mesmo que ela crie todas as artimanhas de manipulação para prender outras pessoas ou fazer com que outras pessoas façam o que ela quer, ainda assim ela vai ser incapaz de receber, porque inconscientemente existe uma barreira enorme dizendo que ela não pode. Então, Herling sugere que o vitimismo pode ser uma maneira sutil de controlar ou punir os outros, mesmo de forma inconsciente. Ao se apresentar como vítima, a pessoa pode estar buscando validar suas próprias feridas emocionais. Então, tipo assim, eu sofri demais. Você não sabe tudo que eu já passei. Você não tem noção de tudo o que eu já vivi na minha vida. Ah, mas se você soubesse a dor que é passar pelo que eu passei, então o que acontece? Acaba que o sofrimento se torna meio que um troféu para o vitimista. É aquela pessoa que sempre vai estar buscando uma forma de reclamar de algo que ela já viveu na vida. Aquela pessoa que sempre vai estar buscando uma forma de exaltar o sofrimento dela, como se aquilo fosse uma moeda de troca através de que ela sofreu demais. Então, por favor, você não sabe o que eu já passei na vida. Você não sabe o tanto que eu já sofri, o tanto que eu já vivi, o tanto que não sei o quê. Então, faz o que eu estou te pedindo. É uma forma de manipulação, tá? Então, por que eles fazem isso, né? Porque através dessa manipulação, ela ganha o apoio e a atenção das outras pessoas. Ela ganha o que ela quer, tá? Agora vamos falar dos sintomas. Quais são os sintomas do vitimismo? Então, foco constante em suas próprias dificuldades, foi o que eu falei agora, fica vangloriando, né? A pessoa vitimista tende a se concentrar principalmente nas suas próprias lutas, problemas, desafios, muitas vezes ignorando ou minimizando as experiências dos outros. Então, o sofrimento dela é sempre pior que o do outro. A dor dela é sempre maior que a de todo mundo, porque ninguém sabe, né? Porque ninguém vai, não sei o quê, porque ninguém entende a dor que eu tenho, porque não sei o quê. Então, ela sempre vai usar essa dor como um escudo, como um troféu. Ela sofreu demais, então, a partir do sofrimento, ela merece, tá, 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 tá. Esse é o mecanismo do vitimismo, usar o sofrimento como moeda de troca. Então, quantas vezes a gente fica usando o sofrimento como moeda de troca, gente? E aí, se a gente faz isso, a gente coloca uma barreira enorme do merecimento, porque no fundo, no fundo, no fundo, se o seu sofrimento é a moeda de troca para você receber amor, para você receber cuidado, atenção, afeto, carinho, no fundo, você não vai receber mesmo que você use, manipule e justifique que você merece receber porque você sofreu. Mas você não vai, mesmo que as pessoas tentem te dar algo, porque você não vai abrir mão do seu sofrimento, da sua ferida, da sua dor, do seu vitimismo. E quem é vitimismo é incapaz
de receber amor, de receber afeto, de receber carinho, porque você usa a sua ferida, a sua dor, como uma moeda de troca. E se isso é valioso para você, você não vai abrir mão disso. E isso está ocupando todo o espaço ali dentro do seu ser, onde você deveria estar aberta para receber, por exemplo, amor. Por exemplo, prosperidade. Recusa em assumir responsabilidade. Ele pode resistir em assumir responsabilidade por suas próprias ações, preferindo ocupar os outros ou as circunstâncias dos seus problemas. Então, é uma pessoa totalmente infantil, está presa ainda naqueles traumas, naquelas dores daquela vítima lá da infância, daquele momento lá que ela foi realmente refém. Ela era uma criança, ela foi refém. Mas, como adulta, sinceramente, né? Se continuar sendo refém das pessoas, da vida, e não assumir as suas responsabilidades pelas suas próprias ações e achar que ainda os outros são culpados por isso, é a sua infância todinha ainda vivendo na sua vida adulta, é a sua menina todinha ainda sofrendo, querendo atenção, fugindo das suas responsabilidades, sendo refém da própria vida, não assumindo a sua autenticidade, não sendo autora da sua própria realidade. Isso é muito doloroso, tá? É uma autocondenação. Para mim, isso é uma autocondenação. Aí as pessoas falam, mas você não sabe que eu já passei, porque eu fui isso, porque eu fui... Gente, vocês acompanharam lá no grupo, vocês viram tanto de coisa que eu já vi na minha vida. Então, se eu estou falando isso para vocês, é porque eu sei disso. Não é só pelos fatos que tem aqui de Freud, de Jung, de Bert Helling, que traz toda essa visão, não, é porque eu já vivi mesmo. Né? Então, eu já fui espancada, eu já fui violentada, eu já fui abusada sexualmente, eu já morei praticamente na rua, eu já passei necessidade financeira, necessidade de alimento. Então, assim, tudo que vocês imaginarem nesse sentido de vítima, eu já vivi, eu já fui muito vítima. Tanto que eu tive depressão. E foi uma depressão suicida, por quê? Porque, né, chega uma hora que não faz mais sentido viver. A dor é tão grande. Tá? Então, se hoje eu falo sobre tudo isso, é porque eu sei. Eu sei que dá para você curar essa ferida. E dá para você ser autora da sua vida. Tá? Então, percepções distorcidas de si mesmo. Uma pessoa vítima pode se ver como injustiçada, oprimida, mesmo em situações que não é o caso. Tá? Então, recentemente, a gente acabou tendo uma situação ali no grupo, que eu acho que vocês devem ter visto, se vocês não viram, agora vocês vão lá ver, vocês vão ficar curiosos. Mas aconteceu uma situação assim, de uma percepção distorcida, né? Onde a pessoa se sentiu, de fato, injustiçada por um comentário que não tinha nada a ver. A outra pessoa que comentou, ela estava querendo dar um depoimento da história da vida dela, mostrando que era possível, né, mesmo com muitas dificuldades, perdoar, abrir mão do passado, olhar para a sua própria história, conduzir a sua vida, fazer o seu processo. E o que a outra pessoa sentiu? Ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu oprimida, ela se sentiu até humilhada. Porque ela olhou para si e falou: nossa, eu sou totalmente incapaz de chegar nesse nível e eu não acredito que outra pessoa seja. Ponto. Né? Então, a pessoa ela se vê numa posição tão incapaz, tão não merecedora, que ela distorce a realidade, ela vai sempre se subjugar, ela vai sempre se colocar numa posição menor, de incapaz, tá? Então, quantas situações, gente, principalmente em relacionamentos, né? A gente acaba fazendo isso, tá? E o mais difícil é que se você estiver lidando com uma pessoa nesse ponto, não adianta você tentar fazer ela olhar de forma diferente. O vitimismo, por isso que eu acho que hoje tem pouca pessoa aqui, também no nosso encontro, é um dos estágios mais altos da evolução do ser humano, quando você realmente olha para isso. Quando você realmente entende que você pode parar de ser uma criança birrenta, mimada, coitada, sabe? Injustiçada, incapaz. Aí quando você entende que você pode sair desse estágio, você consegue
camada por camada, e soltando essas dores que você guardou no seu inconsciente, das agressões, dos abusos que você já viveu na sua vida. Uma das curas mais profundas que eu fiz, e não faz muito tempo, deve fazer uns. Foi lá na pandemia, que foi uma das curas mais profundas que eu fiz, foi do abuso sexual, por exemplo. Né? Eu não lembrava que eu tinha tido, com 5 anos, um abuso sexual. E quando eu lembrei disso, foi um processo tão profundo que me estourou herpes. Eu fiquei sem conseguir andar, com dor no corpo inteiro. E naquele momento ali eu entendi que eu tinha que reviver etapa por etapa de todos os abusos que eu já tinha vivido, tanto sexualmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente. Eu entendi que eu ia ter que encontrar a minha menina em cada limbo que ela tinha ficado e resgatar ela daquele lugar. Mostrar para ela que ela não precisava mais se colocar naquela posição, porque o limbo, gente, é escassez pura. Enquanto você se colocar como uma posição de vítima, de coitada, de incapaz, de não merecedora, de refém da vida, você nunca, nunca vai sair de onde você está. Você não vai prosperar em nada, nem nos relacionamentos, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida financeira, nem no seu trabalho, em nenhum setor. Porque criança não prospera, criança não trabalha, criança depende dos outros. O quanto você ainda está dependendo dos outros. O quanto você não faz nada na tua vida porque você acha que os outros não vão gostar. O quanto você espera os outros decidirem o que é melhor para você. O quanto você quer ser boazinha para os outros porque você tem medo do que os outros vão pensar. Você é uma criança. A criança, ela depende dos outros para ganhar dinheiro, ela depende dos outros para ser alimentada, ela depende dos outros para ditar as regras da vida dela. Enquanto você ainda está vivendo nessa menina, pelo amor de Deus, vamos sair desse lugar, né? Vamos assumir o nosso papel como adultos, adultos da consciência. É isso que nós somos hoje. Tá? Procura constante por simpatia e atenção. Então, ela pode buscar constantemente a validação dos outros, esperando simpatia e compreensão por suas dificuldades. Então, é sempre aquela pessoa que está numa roda e começa a contar sobre as suas dores, sobre os seus problemas, sobre suas dificuldades, sobre suas doenças, sobre tudo que já viveu, sobre tudo que está faltando, porque ela quer ser amparada por todo mundo, porque ela quer que todo mundo, sabe? Ai, tadinha. Ah, meu Deus, nossa, que coisa, né? Ai, olha só, tudo que ela já viveu. Vem aqui, deixa eu te dar um colo, deixa eu te dar um abraço. Ai, deixa eu te fazer um carinho. Peraí, eu vou te dar um dinheiro também para te ajudar. Tá? Então, vamos parar de ficar validando os problemas da nossa vida, as dores da nossa vida. Vamos parar de ficar significando isso tudo como se isso fosse o bem mais valioso que você tem. Como se você ser essa menininha, coitadinha, pobrezinha, desamparada, perdida na vida, fosse a máscara, a coisa mais bonita que você criou até hoje. Onde você se sente bem confortávelzinha. Esperando o papai pegar você no colo, esperando a mamãe vir botar você na cama, ela não vai vir. Sinto em te dizer que sua mãe não vai voltar para te pôr na caminha, para te dar um leitinho, para te fazer um cafuné. O teu papai não vai te dar segurança, o teu papai não vai te pegar no colinho, o teu papai não vai te levar para a vida, o teu papai não vai voltar, nem tua mamãe. Então, cresce. Cresce, se torna adulta e dá para sua menina o que ela está querendo receber, porque é só você mesmo que pode dar. Não tem outra pessoa que vai fazer isso por você. Manipulação emocional, que foi o que eu já te falei, né? Usar as emoções para manipular os outros, buscar ganho de apoio, atenção ou vantagem em situações, né? Então, tipo, isso acontece na família,
por exemplo. Sempre vai ter, se vocês forem analisar a família de vocês, se vocês não forem o coitadinho, a vítima da família, vai ter alguém que é. Né? Tem alguns atendimentos que eu faço, e aí a pessoa fala assim, ai, porque a minha mãe, ela só ajuda o meu irmão. Porque o meu irmão, ela dá dinheiro, porque o meu irmão, ele chega, ela vai, ela faz as coisas para ele, porque isso, porque aquilo, porque é o vítima, é o coitadinho da família, gente. Deixa a pessoa. Não vai querer você ser esse lugar, não. Se você é a pessoa que não é a coitadinha, é porque você está prosperando. Parabéns. Porque você está fazendo diferente, você está desmamando desse passado. Está deixando de ser criança. Ressentimento e inveja. Sentimentos de ressentimento em relação aos outros que parecem estar em uma posição mais favorável. E inveja em relação às conquistas alheias. Gente, é bem interessante isso aqui, tá? Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim que ela não entendia o porquê que todo mundo tinha mais oportunidades do que ela. As pessoas no trabalho tinham mais oportunidade, ia ter algum sorteio, alguma coisa, uma pessoa que já tinha carro, casa, ganhava bem, ganhava no sorteio, porque, enfim, todo mundo em volta dela ganhava mais que ela. E por que que ela não? Parecia que só as pessoas que tinham mais ou faziam algo errado ganhavam, e ela não ganhava. Qual que é a posição dela aqui? É uma posição de vítima, de refém, de não merecedora. Enquanto ela fica nessa posição de ser, como que eu posso dizer? De ser a coitada, de ser a refém, de ser a impotente, de ser a não merecedora, e principalmente, se a pessoa acha que somente as pessoas que fazem coisas erradas prosperam, é porque inconscientemente a crença dela é exatamente essa. E somente quem faz coisas erradas prospera. Então ela não vai prosperar. A não ser que ela faça algo errado também, porque a crença dela é essa, né? Então a pessoa ela se sente tão assim, sabe, pequena, que ela olha a conquista dos outros e ela não compreende. Então, por que que os outros têm e eu não tenho? Mas é porque você é criança. Enquanto você for a vítima, a coitada, a pequena, a incapaz, a indefesa, a abusada, a violentada, a traída, a humilhada, a rejeitada, a culpada, enquanto você estiver valorizando muito mais tudo isso do que você mesma, você vai continuar ressentida, você vai continuar invejosa, porque você não sabe por que o outro consegue e você não. Mas é porque tem todas essas barreiras que estão impedindo você de receber. Você não vai receber. Não adianta. Então, todas as vezes que perceber que tem um ressentimento pela conquista do outro, uma inveja pela conquista do outro, olha para você, o quanto você se sente incapaz de ter isso também. Ou o quanto você justifica o porquê que o outro tem e você não tem. Não é sobre o outro, gente. A gente tem que entender que é sempre sobre nós mesmos. Tá? Recusa em buscar soluções. Pode resistir em procurar soluções para os seus problemas, preferindo permanecer na posição de vítima para evitar assumir responsabilidades por mudanças necessárias. Gente, isso aqui é o que eu mais vejo. Principalmente aqui no grupo, nas terapias, em tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Quantas pessoas têm tudo isso daqui e não fazem nada? Não põem em prática. Não, nossa, tem quase 200 pessoas no grupo. Vai lá no YouTube, olha quantas visualizações tem nesses vídeos, quantas pessoas estão. E é gratuito. Quem que realmente está buscando resolver os problemas, solucionar, sanar essas dores, se curar, se transformar e alcançar um novo patamar na vida? É com essas pessoas que eu quero me conectar, é com vocês, com quem realmente sabe que tem capacidade o suficiente para subir o próximo degrau, para sanar essas dores, para parar de tornar isso valioso. O quanto que a gente fica a vida inteira carregando essas sombras como se elas fossem as coisas mais valiosas da nossa vida. Porque a gente aprendeu a funcionar em algum momento assim, a gente tinha que sobreviver, e a gente fica lá
20, 30, 40, 50, 60 anos vivendo a mesma vida, vivendo a sua infância, vivendo a sua menina. Você não cresceu. E o mais interessante, você vai morrer, você vai voltar para outro corpo, para ter uma oportunidade para ver se você amadurece. Mas você vai carregar as mesmas coisas. Porque se você não pulou do estágio da sua infância. Porque o que é isso, gente? A infância, nosso inconsciente, é o momento em que a gente se identifica com o ego, se identifica com esse mundo. É o nosso processo de esquecimento da nossa verdadeira natureza. É um processo natural. Isso todo mundo vai viver. Mas quando a gente se torna adulto, lá pelos 27 anos principalmente, que é o momento realmente onde a gente desperta a primeira vez, mas isso acontece a cada ciclo de 7 anos, você tem a oportunidade de descobrir quem você é verdadeiramente. Quando lá atrás o Jung fala o processo de individuação, o que isso significa? Individuação é quando você para de se identificar com seus complexos, tipo vitimismo, com esses traumas que te deixa nesse lugar de vítima, de coitada, de refém da vida. Quando você para de se identificar com o que os outros fizeram para você, com os condicionamentos que colocaram sobre você, com os julgamentos que fizeram sobre você. Quando você para de tomar tudo isso como real e você realmente encontra quem você verdadeiramente é. O nosso propósito é esse, como almas encarnadas, é romper com a ilusão. A ilusão é o quê? A ilusão é aquilo que nós vivemos lá no nosso primeiro momento de vida, até ali perto da adolescência, e que a gente estava com os véus de Maia, com os véus nos nossos olhos espirituais, para a gente viver essa experiência de esquecimento, de sentir realmente as dores desse mundo, de sobreviver nesse mundo. Mas a partir do momento que você desenvolve o teu cérebro, que você tem capacidade cognitiva, que você tem força física, que você tem capacidade de trabalhar o seu emocional, é a tua obrigação fazer o caminho de retorno para a sua verdadeira identidade. Quem é você? Até quando você vai continuar vivendo a mesma história da sua infância, durante a sua vida inteira? Aí você não rompeu com o véu, você não rompeu com essa ilusão, você passou a vida inteira nela, preso no véu de Maia, aí você volta com o mesmo karma. Você vai viver a mesma história numa outra vida. Pelo amor de Deus, gente. Vamos romper com esse véu. Vamos deixar essas dores. Já pensou? Igual, por exemplo, eu tive uma doença na infância. Dos 7 até os 14 anos, eu tive uma doença onde eu não podia andar. A doença era raríssima. Era raríssima. Fui muito abençoada de não perder a perna. Aí vamos lá. Passei por esse trauma, fiquei sem andar, aconteceu várias situações difíceis, usei um aparelho horrível que foi lá no osso, deslocou a perna, ficou a cicatriz até hoje, ainda não fiz, mas vou fazer uma cirurgia de reparação ainda. Vamos supor que eu não processei esse trauma ainda. Vamos supor que eu ainda sou uma vítima, uma coitadinha, que não tive infância, que dos 7 aos 14 anos eu não podia correr, eu não podia brincar, eu não podia pular, eu não podia jogar bola, eu não podia fazer educação física na escola, meus amiguinhos, tudo tava correndo na rua e eu tava lá na cadeira de rodas, coitadinha, ferida. Aí hoje, qual é a minha maior luta? Brincar com minhas filhas. Eu não sei brincar. A minha barreira é brincar, é aprender a brincar. Eu não sei, gente. Eu não sei brincar. É uma coisa muito bizarra. E quando eu vou brincar com elas, automaticamente vem um peso. Então, eu tenho que trabalhar isso. Eu olho para isso com responsabilidade emocional por mim mesma. Porque eu não
escolho viver esse karma na outra vida de novo, pelo amor de Deus. Ficar sem andar de novo, não, vamos olhar para isso. Fui abusada sexualmente na minha infância. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foi umas 5 vezes. E por pessoas diferentes. Porque eu era uma criança muito sozinha, morava no sítio. Minha avó, ela trabalhava demais, ela não tinha tempo para ficar me cuidando, então tinha muito peão e acontecia. Agora, se eu for ficar bloqueando a minha sexualidade, deixando de ter prazer, deixando de me relacionar, me punindo, tendo medo dos homens, me culpando durante a minha vida inteira, como é que eu vou me curar disso? Viver um relacionamento saudável, confiar em alguém? Eu preciso fazer esse processo. Se não, já pensou? Eu volto outra vida e tenho que fazer a mesma história de novo, porque eu não rompi com a bolha. Eu não tirei o véu da ilusão. Eu não fiz meu processo de cura. Então, vamos olhar para tudo isso. Eu estou contando isso para vocês, mas não é como vítima, nem para vocês ficarem com dó de mim. É só para vocês entenderem. Porque as pessoas parecem que olham para mim e acham que para mim é fácil. Mas, gente, eu só estou aqui fazendo tudo isso porque eu já passei por tudo, literalmente. Então, a maioria das pessoas que vem falar coisa para mim, a maioria das pessoas que faz atendimento comigo, muitas coisas eu já vivi. E não parece, né? Tenho só 35 anos. Só que vocês não sabem o tanto que tem a idade da minha alma. Vocês não sabem quantas vezes eu já encarnei. Eu mesma não sei por que eu estou nesse papel hoje. Mas com certeza já foram muitas experiências. Senão eu não estaria aqui conduzindo vocês. Tá? Não só dessa vida, mas muitas outras vidas, com certeza. Então, é compreender a importância de você assumir o controle, o papel, o carro que é a tua vida, pelo amor de Deus, gente, isso é muito importante. Vamos sair do lugarzinho de coitadinha, sair de dentro da caixinha. Parar de ficar na mesma bolha, vamos romper essa bolha, vamos romper a bolha. Nosso propósito é romper com a bolha. É possível, o universo é infinito. Olha quantas estrelas, quantos planetas, olha nosso planeta mesmo, quanta biodiversidade, quantas coisas que nem foram descobertas ainda. Olha o átomo, quantas vezes foi quebrado, e quebrado, é infinito, nunca para de ter energia dentro do átomo. Olha a astronomia, quantas vezes eles ampliaram, e é infinito, eles não conseguem achar o fim do universo. Agora imagina, nós somos tudo isso. Nós somos infinito para dentro, nós somos infinitos para fora. Por que a gente tem que ficar preso dentro de uma bolha, de uma ilusão de coitada, de vítima, de refém? Não somos reféns, não somos vítimas. É possível romper a bolha, é possível quebrar os padrões, é possível criar uma nova história. E eu digo isso 1 milhão de vezes. Eu queria poder abrir a cabeça de vocês e se colocar dentro. Tudo que eu consigo perceber dessas coisas, mas não posso. Então, o que eu posso é falar. Falar para ver se vocês acordam. E poder, de fato, viver a vida de vocês. Tá? Falta de empatia. Uma pessoa vitimista pode ter dificuldade de reconhecer ou importar com as experiências e expectativas dos outros, uma vez que está tão focada nas suas próprias dores. Então, a dor do outro nunca vai ser relevante, porque a dela é muito maior. Isso, uma pessoa vitimista, gente, é muito difícil de ficar em relacionamento. Porque ela não consegue. Ela simplesmente vai ser sempre o centro das atenções, ela simplesmente vai querer sempre receber mais que todo mundo, nunca vai ser o suficiente, ela vai ser incapaz de dar, ela vai ser incapaz de olhar para o outro, tá? Então, vamos ver aqui se tem mais um, mas eu acho que acabou. Isso. Então, esse aqui foi o último. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Eu vou pôr uma música hoje que não vai ser uma vibração, mas eu quero trazer essa menina de vocês. E eu quero que vocês sintam essa música com o coração de vocês. E lembre-se da infância de vocês. E nós vamos curar. E nós vamos trazer essa menina que dança, essa menina que brinca, essa essência dessa infância que muitas vezes foi perdida, que muitas vezes foi tirada,
que muitas vezes foi negligenciada, mas que agora, gente, vocês podem libertar essa menina que está dentro de vocês, essa criança que está dentro de vocês, e permitir que ela viva, que ela dance, que ela brinque, que ela se divirta, que ela ria, que ela mostre, que ela seja ela, que ela incomode. Não tem problema, vamos incomodar as pessoas. Né? Quantas vezes a gente se reprimiu porque tinha medo do que os outros iam achar, porque tinha medo do que os outros iam pensar, porque tinha medo de incomodar. Era a sua menina que estava com medo, você não precisa mais ter. Você só vai viver a sua vida a hora que você se libertar disso, tá? Então, vamos lá. Eu vou sugerir hoje algo diferente. Sintam essa música e façam o que vocês tiverem vontade. Vocês podem dançar, vocês podem rir, vocês podem se abraçar, vocês podem chorar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu quero que vocês expressem e libertem essa criança que está dentro de vocês, tá? Eu quero que vocês já fiquem com os olhos fechados, respirando profundamente, se conectando com aqui agora, com o corpo de vocês, com tudo que foi falado aqui. Traga essa menina de vocês e vocês vão libertar essa infância agora, essa criança dentro de vocês. Eu vou trancar, porque eu também vou fazer meus movimentos aqui. Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quer sair, confie na sua força, no seu desejo e volte a sorrir. Sua coragem que muda tudo, faz de você um ser profundo. Acredite, olhe pra dentro, existe um movimento, precisa expandir. Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Coração,
solução, toda a resposta do que tem que fazer. Tire todas as camadas que você acreditava te proteger. Use seus versos, a sua vida, o seu corpo sagrado e resgate com atitude positiva a sua vontade de viver. Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar?